Salve, salve nação rubro-negra, gigante na voz, estamos juntos aqui para mais um vídeo curto aí. Começar agora uma série de vídeos curtos também, de vídeos curtos, né? Já que eu tenho as minhas lives todos os dias às 7 horas da manhã, te convido, você que não nos acompanha aí, nem eu e nem a Carol Flamenguista, se inscreva no canal Gigante Fla, no canal da Carol Flamenguista também, e venha participar com a gente todos os dias de segunda a sexta-feira do programa Manhã Rubro-Negra, ok? Então acompanha a gente, segue a gente, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Vamos falar aqui essa questão envolvendo o Gabigol, envolvendo aí o nosso técnico, aí, nosso comandante, que não vem muito bem lá das pernas, embora tenha conseguido essa vitória. Vamos falar também de Bruno Henrique também, né, que deve estar à disposição aí do Flamengo já no clássico, agora no segundo jogo, né, contra o Fluminense. Bem, muita gente contestando, né, essa questão da atuação, muita gente gostou. Obviamente todo mundo gostou por conta do resultado, galera, mas a gente não pode se prender somente a isso, tá? Eu tenho procurado ver a situação do Flamengo, galera, da seguinte maneira. A gente precisa olhar as coisas de modo mais pautado, né? E tentar imaginar circunstâncias. Por exemplo, eu falei ontem da questão, por exemplo, da questão se o Flamengo tivesse começado perdendo com aquele gol que o Santos salvou, ok? Como é que seria? Será que nós viraremos o jogo para 2-1? Será que as circunstâncias seriam as mesmas? É sobre isso que eu estou falando. Por quê? Porque a gente não viu o time ainda reagir sobre situação adversa, jogando desse jeito, ok? Nós tomamos a virada, se eu não me engano, naquele primeiro jogo, aquele jogo contra o Fluminense mesmo. Dessa forma, eu não me lembro se foi empate ou se nós perdemos o jogo depois. Mas de toda forma, ele repetiu a mesma fórmula. O grande problema é que ele opta por um time muito mais de força, galera, do que técnica, ok? Nada contra isso. Porém, não tem como, galera, um time tão técnico como o Flamengo abdicar da sua técnica, que é o seu melhor, para jogar somente na força. Não tem como você, por exemplo, abdicar de um Everton Ribeiro, que é o segundo homem mais cerebral do meio de campo do Flamengo, e deixar um time sem armador, para contar com o Everton Cebolinha e também com o nosso querido lá, Matheus França. Não tenho nada contra esses dois jogadores. A grande realidade, galera, é que nós estamos prestes a voltar a um tempo em que nós teremos os 3 melhores atacantes, talvez, do Brasil, em exercício no Brasil. E aí eu tô falando de Pedro Henrique, de Bruno Henrique, desculpe. Pensei uma coisa e falei outra. Tô falando aqui de Bruno Henrique, tô falando de Gabigol e tô falando de Pedro. E aí, galera, como é que a gente fica? A gente vai abdicar desses 3 e jogar somente com um? Para deixar lá a Cebolinha jogando na dele e o Matheus França na dele? O meu maior sonho, e eu garanto que muitos de vocês aí também tem esse sonho, é ver esse trio em ação. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Por razões muito óbvias, galera, pelos seus números. É um ataque altamente produtivo. Gabigol, quando jogou com Bruno Henrique, era igual o queijo goiabada. A dupla Pedro e Gabigol é igual arroz e feijão. É a mesma coisa. E agora, com o adendo dos 3, nós podemos ter um ataque altamente poderoso. Mas, gigante, quem vai defender esse time? Como vai defender esse time, eu não sei. Só sei que o Flamengo tem que ter um técnico com a capacidade de colocar esses 3 em campo e conseguir arrumar esse sistema defensivo. Isso é uma questão de conversa, de ajuste, demanda tempo, demanda tempo. Mas isso a gente não vê no time já agora do Vitor Pereira, por exemplo. Com 4 meses de trabalho, a gente não consegue pontuar, a gente não consegue visualizar o que ele quer, definitivamente. A gente não consegue ver a mão do técnico, a não ser na questão do quesito de mudança, na questão da mudança tática, que foi pro 3-4-3. Só isso. Nada mais. Que organização o time do Flamengo tem? O Flamengo vive hoje dos lampejos dos seus jogadores que são altamente qualificados. Ponto. Tanto é que decidiu a partida foi quem? O lateral esquerdo, o Ayrton, que é o melhor jogador da temporada. É sobre isso que eu venho falando no meu canal, galera. E eu te convido a conhecer e acompanhar meu trabalho. Você pode pontuar aqui, você pode debater, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas é a ótica que eu leio. Se nós temos o melhor, por que não utilizarmos o melhor, gente? Por que não colocarmos o melhor em campo?
Tudo bem que tudo são fases. Ah, mas o Gabigol não vem jogando bem. Mas quem vem jogando bem no time do Flamengo, se não o Ayrton Lucas, gente? Essa é outra realidade. Você vê outro jogador? Tanto é que todas as ações passam por ele. Mas depender somente dele para a temporada inteira, você não acha que é muito pouco, não? Quando você tem um time que pode render muito mais. O Arrascaeta está machucado com a questão da pubalgia dele que não resolve. Parece que agora vai resolver de vez, vai ficar aí quase um mês parado. Ok, vai voltar o jogador. Mas temos o Everton Ribeiro que é capaz de fazer jogadas cerebrais, galera. De criar nesse meio de campo, de dar passe, de ditar ali o ritmo. Até o Matheus França, que jogou lateralizado ali como um ponta, né? O melhor dele é no corredor central, gente. Tá claro isso. Ele gosta de correr de frente para a área, porque ele gosta de chutar. Ele tem uma visão melhor de jogo. Tudo bem que a primeira jogada do primeiro gol partiu dele lá, né? Quando ele deu a bola pro Pedro, que rolou lá pro Cebolinha e deu o passe pro nosso Ayrton Lucas fazer o gol. Mas é muito pouco. A produção desses dois jogadores, tanto dele quanto do Cebolinha, foi muito pouco. Então não há nada que justifique. Há o momento do Gabigol, que ele conversou com não sei o quê. Ok, pode ter havido essa conversa, mas essa mesma conversa também, depois que ele veio, depois do jogo que ele falou, que queria voltar para sua posição de origem. E quando ele faz isso, galera, dá para a gente interpretar de diversas maneiras. E eu interpreto da seguinte maneira. Ele tá falando para todo mundo falar, ó, eu tenho que voltar minha posição de origem, porque onde eu tô a bola não chega. Embora o Pedro também não tenha recebido muita bola, mas ele é um homem de frente. Todo mundo vai procurar ele. Mas não tem. O que nós vimos anteontem foi o quê? 3 caras à frente, 3 jogadores de qualidade à frente, com 2 homens no meio de campo. O Thiago Maia, que jogou a partida meia boca, o Gerson, que até agora não disse até que veio no Flamengo, ok? E só. Sem criação nenhuma. Nenhuma. Sem um cara para falar aqui, vamos cadenciar o jogo, vamos segurar aqui. Por isso que eu falo que se fosse em condição adversa, a gente ia ver que esse time que está desorganizado ia se desorganizar muito mais, porque entra o fator desespero, em busca do resultado. Outra coisa também, que eu não sei se vocês observam, e eu convido a vocês a observar, o semblante do Vitor Pereira. Parece que ele entra já pedindo assim, eu quero perder esse jogo para mim ir embora daqui, que eu não aguento mais isso. A cara dele parece que mostra isso. Eu não sei se vocês fazem essa mesma leitura. Mas parece que ele... o cara vai lá e me salva, quando eu não quero que me salva. Parece que ele, é como eu falei nas minhas lives, parece que ele mira na derrota e aí acaba acertando na vitória. Vem um lá e salva o couro dele. É mais ou menos por aí, galera. Eu não vejo vida longa pro Vitor Pereira. Torci muito por ele e torço até hoje. Mas ele tem que mudar, ele tem que ser demovido dessa ideia dele de jogar e de abdicar dos medalhões do elenco. Todo mundo passa pela fase ruim, galera. Mas você vai abdicar de um Gabigol que tem 14 gols em finais pelo Flamengo? Você vai abdicar disso mesmo, de um cara como esse? De um cara que pode não jogar nada, mas do nada ele vai lá e faz um gol? Tudo bem, agora ninguém vai contestar porque o resultado veio. Ok. Mas temos o segundo jogo. O Fluminense não está morto, galera. Não tá. Muito ao contrário do que muitos pensam, não tá morto. E a gente sabe que o jogo que vem vai ser uma temperatura muito mais alta. Vide aí as reclamações aí do André e do outro bonitão lá que gosta de uma confusão lá, o nosso Felipe Melo. Saíram lá jurando, falando que não vai ser assim, vai ser diferente e tal. Eles já estão elevando a temperatura do próximo jogo. Flamengo, naquela ocasião, os jogadores não rebateram os jogadores do Fluminense, saíram de boa e seguiram o seu caminho. Fizeram certíssimo. Mas é preciso estar ligado. É preciso ter o cuidado. O que a gente não pode, o que eu acho que o Vitor Pereira, ele faz um futebol covarde demais. Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, depois do JJ, não conseguiram colocar o Pedro e o Gabigol para jogar. Todos eles diziam que não tinha como. Aí veio o Dorival, com a simplicidade maior do mundo, colocou os dois para jogar e deu no que deu. E nós poderíamos ter ganhado aí no Campeonato Brasileiro se ele em dado momento não abdicasse, né? Meio que abdicasse, é que a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu, mas a impressão que dá pra gente é que ele abdicou de ganhar um Campeonato Brasileiro ainda. Mas poderia ter ganho. Então é sobre isso. Então assim, galera, de verdade, a gente quer ver o melhor do Flamengo em campo. E hoje nós temos os 3 melhores atacantes do Brasil. Ok? Se você discorda, pode pontuar aqui, concorda também, pontue.
Deixa o seu like, comente, compartilha, mas essa é a grande realidade. E aí é que eu quero ver se ele vai querer utilizar esses 3 ou não. Ele vai querer inventar de colocar o Bruno Henrique de ala? Ele vai querer inventar isso? Quando ele joga na posição do Cebolinha, e a gente sabe que, com todo o respeito ao Cebolinha, o Bruno Henrique, informa, meus amigos, dificilmente vai ficar fora desse time. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai continuar com o Cebolinha? O Cebolinha ele leva vantagem no X1, no drible. Ele é mais, ele é bem melhor no drible, né? Ali contra 2, 3 adversários. Coisa que o Bruno Henrique dificilmente consegue fazer porque ele precisa mais de velocidade. Ok? É a única vantagem que o Cebolinha leva. Mas em termos de passe, finalização, com as 2 pernas, cabeceio, todos os outros quesitos, o Bruno Henrique o supera e até com uma certa distância. Assim eu pontuo. Então, galera, vamos aguardar, ver o que esse Flamengo vai nos reservar. Quarta-feira temos um jogo importantíssimo, estreia contra a Libertadores da América. Te convido aí a estar acompanhando os nossos canais aqui, tá? Tanto da Carol Flamenguista, quanto também o meu, que é o Gigante Fla. Se inscreva aí, dá essa moral pra gente. Acompanhe o nosso trabalho todos os dias, 7 horas da manhã. Chega lá, fala, ó, vi seu vídeo, gostei do trabalho de vocês, acompanhe. Deixa lá o seu like lá, nos dê a oportunidade de conhecer, nos dê um pouquinho a oportunidade de vocês conhecer o nosso trabalho, beleza? A gente leva um trabalho com muita seriedade, aqui somos canais pequenos ainda, mas estamos galgando aí o nosso espaço, sem brigar com ninguém, passar por cima de ninguém. Mas a grande realidade é essa, beleza, galera? Um forte abraço para você do Gigante, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Se inscreva no canal Gigante Fla, tamo juntão, daquele jeito. E fomos, galera. Valeu.